I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Vamos lá, dando sequência às últimas perguntinhas aqui da nossa caixinha de perguntas. Essa para mim, Isaías Ático. Tenho 2 relógios, gostaria de dar uma revisada, pois estão atrasando um Medium Longines. Venha, faça uma visita até o Watchtime, traga ele, venha tomar um café e vamos cuidar desses 2 relógios para você com o maior prazer, querido amigo. Tem um relógio Quartz HC Lobo 29. Tem um relógio Quartz que vale a pena. Tem algum relógio a quartz que vale a pena comprar que pode ser mantido por longos períodos? O relógio quartz, de uma maneira, eu acho que essa pergunta é mais para a área técnica. Eu sempre comento e falo, qual que é a diferença do relógio mecânico para o relógio quartz? O relógio mecânico, se daqui a 50, 100 anos quebrar um eixo, quebrar uma roda, a gente tem condições de fazer e confeccionar esse eixo, essa roda, o pivô, o que for. O relógio quartz, ele tem uma tecnologia envolvida num circuito eletrônico. O circuito eletrônico a gente não consegue reproduzir uma peça de 40 anos atrás. O teu computador 286, 386 que você comprou na década de 80, hoje você não tem mais peça para ele. Então ele se torna obsoleto. E os relógios quartz, eles entram na mesma lógica. Então, um circuito que vai funcionar 10, 20, 30, 40 anos, pode ser que tenha alguns que estejam funcionando, mas são exceções. Então, você não vai ter uma durabilidade muito maior do que isso. 20, 30, 40 anos, erga a mão para o céu e reze e agradeça toda noite, papai do céu, que o teu relógio quartz está funcionando. Logo, se for ter um relógio a quartz, coloque na equação custo-benefício isso. Não, quer dizer, não, a rigor, quanto maior o investimento você fizer no relógio a quartz, maior o seu risco, né? Exato. Na longevidade. Exatamente. Isso, né? Não é que não seja ruim, é que não tem manutenção depois, né? Manutenção tem, mas por um período. Por um período, Por um período. Hoje nós já estamos sofrendo as máquinas 955 ETA, que todas as grandes marcas no mundo usam, tanto as grandes quanto as pequenas também. Hoje o circuito já está com dificuldade de ser conseguido. Então você já não tem mais peça. Então vai virar um peso de papel. Exatamente. Eu li uma reportagem uma vez falando sobre o Beta 21, né? O primeiro movimento quartz lá, criado lá na Suíça. Aí nesse ensaio fala que só tem um cara que sabe mexer nele. Um cara. Ele deve estar ficando velho, vai aposentar. E é um relógio que tem 50 anos, né? Hoje, por exemplo, se você chega com um Rolex que tem 60 anos, você tem 5 mil pessoas que vão saber mexer nesse relógio no mundo, né? Aqui no Brasil, só tem poucas, e o nosso querido amigo Mauro é uma delas, né? Mas assim, você vê a discrepância, né? Por exemplo, um relógio, imagina, um cara só sabe mexer naquele relógio, um relógio mecânico, você tem uma grande opção de E quero acrescentar mais uma pimenta aí. Com o advento da impressão 3D, que está chegando em metal, daqui a 10 anos, a Watchtime vai fazer qualquer componente de qualquer relógio antigo. Basta mapear. E fazer a impressão. Concorda comigo? Tem isso tudo é realidade. Tem tudo para isso. Né? Vai facilitar. Talvez não seja ali, mas alguém monte um centro desse e fala assim, eu faço impressão 3D. Com um circuito eletrônico, sem chance, né? Exato. Pegando o gancho da pergunta do nosso querido amigo, tem outra. O que é feito em uma manutenção no relógio quartz? É trocado o circuito? Então, hoje, os relógios quartz, cada marca trata de uma maneira. Mas as marcas de entrada ao luxo, né, de middle level aí, boa parte delas, a troca do mecanismo é feita na revisão. Então, na manutenção, o relojoeiro perde mais tempo em montar e desmontar. Então, o custo-benefício de você parar o relojoeiro para fazer isso é muito melhor você comprar um mecanismo novo, só troca o mostrador, põe ponteiro novo, enfim, e resolve do que você desmontar inteiro. Muitas marcas são assim. Relógios quartz de marcas mais elevadas, aí sim se faz a manutenção, você faz todo o desassemble ou assembly do mecanismo. Então, depende, cada marca trata de um jeito. O circuito é trocado em algumas quando necessário, quando não é, quando ele está consumo, unidade mínima e variação está legal, não se troca.
Alguma dúvida? Estou aqui para responder perguntas técnicas para os senhores. Como é que vai ter dúvida, né? Depois de uma resposta dessa, né? Quem dera, Nada quem a dera. comentar. E só temos mais duas últimas perguntas aqui. Vamos lá. Enfim. Não, minto. Pulei uma aqui. E vamos pegar a opinião de vocês agora, amantes apaixonados. Pergunta do Tomás Samara. Uso de final de semana. Melhor deixar a corda zerar ou refazer e manter no movimentador para relógios mecânicos? O que você acha, professor? O que você prefere? O que você indica? Olha, eu tenho, falando por experiência própria, sempre quando a gente compra um relógio, ele é o nosso queridinho por algum tempo, né? Então você tem aquele relógio, você vai usar ele até alguém chegar, não aguento mais olhar você usando esse mesmo relógio, né? Aí ele entra na normalidade. Aí ele entra no uso normal, ele vai para a caixinha, né, sai do lado de prioridade e entra pro uso comum. Quando o relógio ele tá nessa fase inicial, né, que você tá, pô, cara, legal, realizei esse sonho, eu sempre deixo no movimentador final de semana, né? Às vezes, principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, de relógio vintage, eu tenho um POG, né, e ele não tem corda manual. Então, assim, tem que ficar... Então, quando eu tô na época da tara do POG, né, eu uso ele direto, eu deixo ele no Winder, né? Vou usar um outro relógio no final de semana, um relógio para correr, alguma coisa, um relógio quarto. Aí ele fica. Porque aí segunda-feira eu pego, coloco e vambora pra semana. Mas assim, se é um relógio que você usa 1, 2 vezes no mês, para que você vai deixar ele no movimentador, né? Lá vai estar girando, vai estar consumindo, o relógio está em uso. É aquela velha máxima que a gente que está no meio escuta direto. É como se você deixasse um carro ligado na garagem e não precisasse usar. Você está tendo consumo está tendo atrito de peças, está tendo desgaste do mecanismo, né? Você está antecipando a necessidade de revisão dele, né? Porque muitas pessoas acabam ficando com medo de deixar o relógio muito tempo parado. Professor, respondido pela maior sumidade do Brasil. Quem dera, né? Quem dera. Sobre o assunto. Eu tenho um relógio mecânico. De quanto em quanto tempo eu tenho que deixá-lo funcionando e por quanto tempo? Se você tem muitos relógios na coleção e você quer fazê-los funcionar para que a lubrificação trabalhe, que você não tenha um ressecamento ou um travamento do mecanismo, entre 2 e 3 meses é o ideal. Mais do que 3 meses, aí ele pode começar aí a enrijecer a lubrificação e tal. Então, se você pegar a cada 45 dias, 60 dias, 70 dias, pegar o teu relógio e dar uma chacoalhada, ou encher ele com 30, 40 voltas de corda para ele funcionar 24, 12, 24, 48 horas, é o suficiente, você não precisa fazer mais do que isso. Aí. Então, espaçar mais do que 3 meses, eu não recomendaria. Então, o Marcelo é um virginiano, totalmente organizado, estrito. Eu sei que a cada dia 2 na lua cheia e também no dia 19 às 17 horas ele vai estar lá no 16 voltas. Não, faça horário e 12 cada 15 horário. dias eu dou cordinha no seu 15 dias. Então vai de pessoa para pessoa. Mas um prazo máximo seria aí os 3 meses, tá? Então, Mas eu tenho essa teoria do óleo, né? Isso aí mesmo. Né? fazer funcionar, fazer dar o carrinho antigo, quem tem, se eu deixar ele mais do que 60 dias parado, a bateria vai arrear. Eu vou ter que pegar trocar a bateria, fazer a tal da injeção eletrônica ali, a conexão eletrônica, para não dizer o vulga chupeta. Mas enfim, é o mesmo paralelo. Então não se deixa muito tempo, por quê? Porque ele vai descarregar totalmente. Né? Legal. Show de bola. Pega a visão, hein? Pega a visão aí do professor. Dica da semana. Dica da semana. Podia ter um quadro, né? Dica da semana com Mauro Racosta. Aí, ó. Eu gostei desse R. Mauro Racosta. Não falaremos de bocha e sim de relógio. Doutor Alexandre Pontes, e a tal máquina base ETA 3035 que vende por aí, boa? Olha, ETA 3035 não conheço, eu conheço Rolex 3035. Sim. Então talvez possa ter alguma confusão. Ele deve ter visto isso num anúncio de relógio falsificado, provavelmente. Possivelmente. Possivelmente. Ah, máquina...
uso lá o termo dele, máquina suíça, máquina ETA, não sei o que, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Principalmente uma máquina 3035 disponível para venda aí, né? Exatamente. A Rolex não disponibiliza a máquina isso para venda, né? É. Então, se alguém está vendendo, isso teria que ser num cenário, destruiu o relógio, salvou o movimento, mas seria um negócio muito restrito, muito esporádico. Se tiver alguém com volume vendendo isso, com certeza não é Rolex. Mas ETA 3035 não existe. Não existe. Então essa é a retórica aí da pergunta, tá? E a última pergunta, Chris Chess. Como começar no ramo da relojoaria? Olha lá o R. Relojoaria. E onde começar? Mais uma dica com Mauro Racco. E onde começar um bom curso profissionalizante? Cris, hoje no Brasil, na verdade, a Watchtime está montando a primeira escola. A escola está montada, só agora chegando alguns equipamentos e fechando a turma. Inclusive tivemos um Masterclass que já vai ter aí uns videozinhos que a gente fez aí, um Day Experience aos nossos clientes. O espaço está pronto, está montado, e nós vamos formar 10 relojoeiros, se todos terminarem a turma nos 2 anos. Então, 10 relojoeiros a cada 2 anos será o nosso tempo de curso. Essa é uma das opções. Essa opção é só para a cidade de São Paulo. Curso de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Vai ter algumas folgas de julho e dezembro, ou janeiro, como mais ou menos uma grade escolar. Enfim, é um curso profissionalizante, como se fosse um Senac da vida. Fora isso, não temos, esquece a Watchtime, quais são as outras opções? É você conhecer o tiozinho de uma joalheria que gosta de relógio, você vai ter que, olha, posso ser teu ajudante, eu posso trabalhar com você, e você trabalhar com alguém, começar no meio da área, para começar a desenvolver essa paixão, essa aptidão. Fora isso, infelizmente no Brasil a gente não tem outras opções. Nos Estados Unidos você tem 2 escolas, a ACI, você tem alguns grupos que estão tendo escola própria. A Richmond em Dallas tem uma escola que forma 12 relojoeiros a cada 1 ano e meio. Basicamente só o trabalho de base e ajuste de movimentos e troca de mecanismos, não chega aí para a parte de crono e complicações. Rolex já tem escola própria, o Ulisses Nardin tem escola própria, a P tem escola própria, enfim, se tem várias indústrias que estão formando dentro de casa, basicamente os filhos dos colaboradores, as crianças dos familiares que trabalham na companhia, para você conseguir a próxima geração. Visão a longo prazo dos caras. Exatamente. Vamos formar aqui para a gente ter dentro de casa mão de obra para tocar o negócio depois. Né? Exatamente. Legal, tá? Legal. E a Suíça aí você tem algumas escolas que são as conhecidas, tem a escola do Vale de Joux, você tem a escola de Geneve, você tem a escola de La Chaux-de-Fonds, você tem a escola de Leloc, e tem uma no Jura que eu não lembro onde é, que também, enfim. E aí você tem lá que forma 15 relojoeiros a cada 4 anos. Então toda turma, todo ano começa uma turma nova, mas é mais ou menos 4 anos o período de formação lá fora. Eu tenho uma visão até que as marcas vão ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, você tem a sua iniciativa, que é louvável, da Watchtime, formar relógio, mas pensa o seguinte, todo mundo acreditava que o relógio eletrônico iria destruir o relógio mecânico. Isso não aconteceu, né? O cara tem o Apple Watch aí, que é o mais famoso aí, mas acaba tendo relógio também. Eu conheço um monte de gente que tem Apple Watch, mas tem relógio, né? Então, essa demanda por manutenção de relógio vai continuar e tende a aumentar, porque as pessoas estão comprando relógio. A Suíça está vendendo 15 milhões por ano, não sei quanto está vendendo a China, o Japão, quer dizer, vai precisar de relógio ainda. Né? Sim, com certeza. Então eu acho que isso vai acontecer, talvez isso aconteça até em nível com um apoio governamental, vai ter que fazer alguma coisa, botar um Senac, sei lá, fazer alguma coisa. Não vai ter jeito. O mundo precisa repor relojoeiros. O número de relojoeiros que estão se aposentando e estão morrendo por conta da idade é muito maior do que a renovação que é feita mundial. Então,
é algo que tem que ser cuidado e tratado com muita atenção nos próximos anos. Aí. Legal, legal. E legal que é um mercado que, por exemplo, eu acredito que não vai terminar nunca, né? Não. Daqui a 100 anos você vai ter grandes fábricas, grandes marcas com seus relógios, né? E é uma opção, assim, para a pessoa, se ela tem alguma afinidade mecânica, ingressar nesse ramo, Sim. ingressar nesse meio, né? Com certeza. Tem um amigo que trabalha com venda de relógios, ele falou, cara, o meu relojoeiro, eu pago para ele 20 mil reais por mês. Uhum. E pago dando risada, pedindo a Deus para ele não me largar, porque se ele me largar, com quem que eu vou deixar? Uhum. Não, mas Né? e não é só relógio, caneta tinteiro. Não é? Todo mundo falava isso. Cara, a demanda por caneta tinteiro, eu sei porque eu gosto disso, leio também, cara, só aumenta. É. Não diminui. Sim. O cara agora quer ter caneta. Então, quer dizer, tem que ter um cara que conserte, mexa com isso também. Não tem jeito. Além da quantidade de produtos que você tinha no passado, que era gigantesca, que já foi comercializado, todo ano se vende muito mais. Então, o estoque. Cada vez se tem mais produtos Se a gente fizer uma conta que a Suíça faz 15 milhões de relógios, o Japão, vamos botar a mesma coisa, e a China fazendo o triplo disso, nós estamos falando que tem quase 50, 60, 70 milhões de relógios sendo colocados no mercado por ano. Todo ano. E Exato. como isso dura, Uhum. não estraga? Vamos imaginar que o cara destrua 30% disso. Cara, mas assim, nós estamos numa taxa de crescimento de 50 milhões ano. Exato. E alguém vai ter que cuidar desse negócio. Com certeza. Queridos amigos, gratidão a vocês. Mais um bate-papo fantástico. Doutor Sacchini, suas considerações finais. É sempre um prazer estar aqui, falar de relógio com os amigos aqui, né? Aprender com vocês, é uma felicidade. Nós que aprendemos com o seu grandíssimo e refinado conhecimento. Extremamente uma facilidade. Né? Exatamente. É um privilégio ter esse cara, né? Com certeza. Conversar, ser amigo. Grazie mille. Grazie mille. Não, e a mão, italiano, né? Aliás, pode falar um pouco de cultura? Você sabe por que italiano mexe tanto com a mão? Uma Não. explicação séria? Não, porque a Itália não era um país, era um monte de reino. Então eles tinham vários dialetos. Então, quando o país se unificou, escolheram o dialeto de Firenze para ser o italiano oficial. Mas todo mundo falava, no dia que tomou a decisão, não tinha todo mundo feito o curso do italiano de Firenze. E como é que as pessoas se comunicavam? Gesto. Isso ficou. Que legal, né? Que legal. Tanto é que a Itália é o país onde mais se vende relógios automáticos no mundo, porque lá você nunca fica com relógio sem corda. Exato. Aí. Muito bom. Belo. E o relógio, motorzinho lá dentro só. Que legal. Corda total em 5 minutos de conversa. Carrega a base. Professor. Você não consegue vender o Watchwinder na Itália, né? Não precisa. Não precisa. Boa. Gratidão, professor. Muito Irmão, obrigado pela pela sua companhia. Sem palavras. A sua Muito presença prazer. Enobrece o ambiente. A presença de isso, vocês, né? A presença de vocês. Vocês estão em casa, nosso muito obrigado. Se nos aguentaram até aqui, deixa seu like, compartilha, deixa sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, para que a gente melhore para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e protegidos e até o nosso próximo episódio. Coloque no campo de comentários, cheguei até a piada da Itália e os relógios automáticos. Aí a gente vai saber que você chegou até o final dessa conversa. Exatamente. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling